E aí, seus piladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 22 do Brasileirão. Então já segue com a gente, já sabe o que fazer para dar aquela moral pra gente. Deixa o like aí, ajuda a gente demais. Vai preparando seus palpites também para resenhar com a gente. O que mais, Felipe? Se não for inscrito, aproveita, se inscreve e segue a gente também nas redes sociais. É isso aí, editor. Solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que não temos de tudo da dica de aposta, não é um placar combinado entre eu e o Felipe para vocês apostar o dinheiro de vocês. É apenas uma resenha, uma análise, estatística, uma opinião que te acha que vai acontecer, juntamente com vocês aí no comentário. Valeu? Fique à vontade. Show de bola. Sobre a rodada passada, Alisson, vamos lá. Na rodada 21, Vitória e Bahia, vitória 1-0, você cravou o placar. Boa. Botafogo goleou, né, 4-1. O Atlético Goianiense, nós dois acertamos que o Botafogo venceria. Fluminense venceu o Bahia por 1-0, você acertou a vitória do Fluminense, eu cravei. Muito bom, né? Inter e Palmeiras 1-1, eu cravei. E foi isso. Mas, né, já que daqui não veio a mitada, dos nossos bons inscritos aí, as mitadas vieram. William Guimarães, Boa, avisou aí a gente, né, que mandou bem demais nessa última rodada. E o Gilderson também. Boa, Gilderson aí, parceiro antigo do canal e também mitando aí tirou onda, na rodada passada. salvou a rodada porque a gente foi Bem mal mesmo. melhor esquecer. Vamos seguir para a próxima. Vamos lá. Vamos ver se essa melhora pra gente e se os inscritos continuam mitando aí. É isso. Fortaleza e Criciúma. Vamos lá, Fortaleza 2-0, na minha opinião. Fortaleza está embalada, já são 7 jogos sem perder. Lembrando que é o único time invicto em casa ainda no campeonato. E aquilo, né? Tem tido jogos bem movimentados, os últimos 6 jogos em 5 vezes ambas marcaram. Criciúma já está 3 jogos sem perder, com 2 vitórias seguidas. Também costuma ter jogos bem movimentados. Foi assim os últimos 7 jogos, com ambas marcando. Apesar da boa fase, acho difícil enfrentar o Fortaleza em casa, por isso vou de Fortaleza e sem ambas marcas. Vou de 2-0. Show. Vou de 2-0 também, exatamente pelo que você trouxe. Fortaleza embalado, mais jogando em casa. Talvez o mais natural seria pelo menos pensar num golzinho pro Criciúma, porque mesmo aí quando não consegue os bons resultados sempre deixa seus golzinhos. E o Fortaleza também acaba sofrendo alguns gols. Mas a fase é tão boa que eu também pensei no 2-0 pro Fortaleza. Show. Cuiabá e Grêmio. Vamos lá, 1-1 esse jogo. Pensei em colocar 1-0 pro Grêmio, mas vou de 1-1. Cuiabá está 4 derrotas seguidas e é 5 jogos sem vencer, levando um gol nos últimos 10 jogos. E vai lembrar que é um dos piores mandantes com apenas uma vitória no campeonato. Pega o Grêmio, que apesar da eliminação na Copa do Brasil vem bem, né? Já são 6 jogos sem perder, lembrando que não toma gol há 4 jogos seguidos. Total favorito para vencer esse jogo, porém, como brasileiro é maluco, eu vou de empate aí, 1-1. Pois é, ainda mais jogo do Cuiabá, né? Não dá para saber. Exatamente, mas eu vou de Grêmio 1-0. Vou realmente no que parece ser o mais lógico, né? O Grêmio conseguiu melhorar um pouquinho aí seu desempenho, apesar, né, de não ter conseguido lá a classificação na Copa do Brasil, mas, né, eventualidade, mas conseguiu aí bons resultados nas últimas partidas. E o Cuiabá entrou numa fase realmente muito ruim, nem tem acontecido mais aqueles jogos que a gente fala, pô, agora que a gente não confia, o Cuiabá vai conseguir um pontinho ou uma vitória, não tem acontecido, então vou de Grêmio 1-0. Show. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Vamos lá, clássico pesado demais. Eu vou de Cruzeiro 2-1, mano. Cruzeiro conseguiu sua primeira derrota em casa por Fortaleza no último jogo, mas não tira o mérito de ser o segundo melhor mandante do campeonato, né? Fato curioso é que um dos times que menos empatou no campeonato, ou seja, o Cruzeiro vence ou perde, né? Galo tem melhorado nos seus últimos jogos, dos últimos 5 perdeu 1, porém fora de casa, dos últimos 5 jogos só venceu 1 também. Vale lembrar que não perde pro Cruzeiro há 3 jogos seguidos, que dá moral também. E nesses últimos jogos aí teve 3 ou mais gols, ou seja, os últimos 3 confrontos entre eles teve 3 ou mais gols, sempre movimentado. Clássico é complicado, né? Porém, nesse jogo eu vou de Cruzeiro pelo fator casa aí. Então, 2-1 Cruzeiro. Show de bola. Eu vou de 1-1, cara. Esse clássico eu realmente fui de 1-1, igual você gosta de falar aí, né? De ficar em cima do muro. Porque apesar de também achar que o Cruzeiro tem um pouquinho ali de favoritismo pelo momento, né? Teve uma última derrota aí, uma primeira derrota em casa, na verdade, mas não muda que a fase é muito boa, bem melhor do que a do Galo. Mas ainda assim, é um grande clássico e mesmo não sendo um time aí que costuma empatar bastante, no clássico eu acho que tudo pode acontecer. E o Galo tem essa questão que você trouxe, né, de fora de casa cair bastante. Sim. Mas tem um bom tabu aí também, né, de vitórias contra o Cruzeiro. Vou de 1-1. Show. Vasco e Fluminense. Vamos lá, vou de 1-1 nesse jogo. Esse eu vou ficar em cima do muro. Vasco está 3 jogos sem perder, porém foram 2 empates e uma derrota nessa sequência, né? Lembrando que o Vasco tem um mando de campo, porém não irá jogar em São Januário, onde é seu maior fator positivo. Seus jogos costumam ter poucos gols também. Dos últimos 7 jogos, em 6 vezes, teve 2 ou menos gols. Pega o Fluminense pressionado aí, porém teve uma evolução no seu futebol, né? Os últimos 5 jogos só perdeu uma vez, porém fora de casa só tem 2 vitórias no campeonato, vale lembrar.
E vai lembrar também que venceu o Clássico no primeiro turno, aí, nesse primeiro confronto que estiveram no Maracanã. Esse Clássico, como eu disse, eu vou ficar em cima do muro, então 1-1. Olha, então a gente trocou, eu vou de Vasco 2-1, né? Apesar de ser um mandante que nesse momento não pesa tanto, pelo estágio, enfim, não tem aquela coisa mesmo do mandante, né, de jogar em casa, mas mesmo assim vou confiar no Vasco para esse jogo, que eu acho que apesar do Fluminense ter melhorado, mas o Vasco já vem de jogos mais antigos um pouco melhor, né? E o Fluminense agora que está buscando essa recuperação, e num clássico aí acho que o Vasco é um pouquinho mais forte, vou de Vasco 2-1. Show. Corinthians e Bragantino. Corinthians 1-0 no Bragantino. O Corinthians está animado, né, com a classificação na Copa. Nos últimos 5 jogos só perdeu 1, porém empatou 4, né? É o time que mais empata no Campeonato Brasileiro. Ou seja, está 5 jogos sem vencer. Vai lembrar que o time só tem uma derrota jogando em casa também no campeonato. O Braga está 4 jogos sem vencer, levando gol nos últimos 5 jogos. É um dos piores visitantes com apenas uma vitória no campeonato. O fator positivo é que está 4 vitórias seguidas em cima do Corinthians, né? Tem que se agarrar a isso para tentar vencer. Apesar disso, eu vou de Corinthians jogando em casa 1-0. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1. Não consegui ainda confiar tanto assim no Corinthians, né? Vem de uma classificação ali que pode dar uma moral para, né, mudar essa fase ruim do time. Mas, nesse momento, né, também pega o Bragantino que fora de casa o rendimento cai e não senti muita confiança, vou de 1-1. Show. Juventude e Botafogo. 2-2 na minha opinião, jogão mesmo. Juventude está 3 jogos sem perder, classificado na Copa do Brasil. Em casa só tem uma derrota até agora no campeonato, onde em 10 jogos só levou 6 gols. Incrível, né? Mas vai lembrar que foi goleado no jogo de ida pelo Botafogo fora de casa, né? Dos últimos 5 jogos tem 4 vezes ambas marcadas também, ou seja, tem jogos movimentados. E o Botafogo deu aquela queda nos últimos 5 jogos, né? Tendo apenas uma vitória nessa sequência, mesmo assim é o atual líder do campeonato, né? Tendo só 2 derrotas fora de casa até agora. Vai lembrar que está 3 jogos sem perder para o Juventude também, que é um tabu aí a favor. Jogaço onde tudo pode acontecer, por isso vou de 2-2, que é o que eu mais gosto de assistir. Pois é, jogaço. Eu vou de Juventude 1-0, cara. Bem diferente aí, né? Acho que até pode ser um grande jogo, tá? Mas tô com um pressentimento aí de uma vitóriazinha magra ali do Juventude, que tem sido um bom mandante aí nesse campeonato. Sim. E o Botafogo, apesar de, né, continuar sendo líder, enfim, não estar numa fase ruim, né? Mas tem também já jogo importante aí pra semana, enfim. Então acho que Juventude vai aproveitar e vai fazer 1-0. Show. Bahia e Vitória. Bavi, né? 2-1 na minha opinião. É outro clássico bom aí. Bahia, depois de perder 7 jogos seguidos, venceu a última, conseguindo assim passar de fase. Perder não, né? Depois de 7 jogos você conseguiu vencer a última. Em casa caiu o rendimento, que era bom, né? Tá 3 jogos sem vencer no Brasileiro, que vale lembrar. Lembrando que também teve ambos marcando nos últimos 6 clássicos. É incrível como esse clássico é movimentado. Pega o Vitória, que está embalado com 2 vitórias seguidas. Ó, Vitória querendo, né, melhorar no campeonato. As 2 sem levar gol ainda. Precisando melhorar muito o rendimento fora de casa, onde só tem 2 vitórias até agora. O fato positivo é que não perde para o Bavi a 3 jogos seguidos. Então, por isso, vou de 2-1, Bahia, apesar do Vitória estar na crescente muito grande. Eu vou de 1-1, cara. Com esse momento um pouquinho melhor do Vitória, não senti tanta confiança no Bahia, apesar de vir de uma boa classificação na Copa do Brasil. Mas a fase geral do Bahia realmente caiu bastante, né? É um clássico, o Vitória vem crescendo um pouquinho, então vou de equilíbrio, vou de 1-1. Show. Mas, né, realmente o Bahia tem tudo aí para agora continuar essa recuperação depois da classificação. Flamengo e Palmeiras. 1-0 Flamengo, na minha opinião. O Flamengo acabou de eliminar, né, o Palmeiras na Copa do Brasil, porém o que garantiu a classificação foi justamente o jogo em casa, né? O jogo fora de casa, o Flamengo foi muito mal, mas em casa foi muito bem. Lembrando que só tem 2 derrotas em casa no campeonato, não perde para o Palmeiras em casa 9 jogos seguidos. Sua última derrota foi em 2016. Incrível, né? Pega o Palmeiras, que não vive bom momento, mas o último jogo voltou a jogar aquele bom futebol, aquecer aquele Palmeiras que estamos acostumados a ver. Lembrando que fora de casa só tem 3 derrotas. E o fato curioso é que nos últimos 7 jogos, em 6 vezes, só um time marcou. Ou seja, jogos do Palmeiras, geralmente só um time marca. Por isso eu de Flamengo 1-0 pelo fator Maracanã, fator casa e tudo mais, mas é um outro jogão também. Show de bola. Eu vou de Flamengo 2-1, ainda confiando exatamente nisso, né, no fator mandante aí que o Flamengo tem pesado demais. Contra o Palmeiras, igual você disse, foi o que pesou, foi o que salvou, né, na verdade. O Palmeiras, quando jogou como mandante, foi um outro time,
Pode ser que mantenha mesmo aquele futebol que jogou na última partida agora mesmo fora de casa, até pela eliminação, e precisa voltar a vencer e vencer bem, então tudo pode acontecer, mas vou confiar aí no fator mandante. E os dois também, né, assim como vários times aí têm jogos importantes no meio da semana, então isso pode mudar bastante aí também o que a gente espera de escalação dos times, né? Mas vou de Flamengo 2-1. Show. Vamos lá, 3, 2, 1. São Paulo e Atlético Goianiense. Vamos lá, mano. Vou de São Paulo 2-0, né? São Paulo, nos últimos 5 jogos, só teve uma derrota. Lembrando que tá 3 jogos sem perder também. Classificado da Copa do Brasil, garantiu um empate com o Goiás no último jogo, porque basicamente estava classificado. Jogando em casa é muito forte também, então acho que vai pra cima do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já tá 14 jogos sem vencer, levando um gol nos últimos 12 jogos. Lembrando que essas únicas 2 vitórias no campeonato foi justamente fora de casa, tá? É a única coisa que dá pra se pegar esse momento. Apesar disso, acho difícil apontar para cima do São Paulo fora de casa, aquele jogo que se não der zebra, né, é tudo certo, então São Paulo 2-0. Esse eu vou juntinho contigo, cara, sem muitas delongas, né, São Paulo 2-0, acho que o São Paulo é muito favorito, vem bem em casa, vem bem em modo geral assim, né, no campeonato, classificando na Copa do Brasil, então a fase, a sequência do time é legal, e pega o Atlético Goianiense, que é um dos piores times aí no momento, né, do Brasileirão com certeza, mas até do fase geral assim, né, de sequência sem vitórias e tudo mais. Então acho que o São Paulo dá pra vencer bem, 2-0. Show. Pra fechar, esse Internacional e Atlético Paranaense. Vamos lá, mano. Vou de 1-1 esse jogo, né? O Inter tá 3 jogos sem derrota, porém é um time que costuma não vencer, empata bastante jogos aí. Tá levando gol nos últimos 11 jogos também. É incrível como a defesa leva gol. Dos 7 jogos que teve como mandante, só venceu 2 até agora. Lembrando que alguns jogos não foram no Beira-Rio, né? Foram em outro estádio também. Então o Inter nesse campeonato está bem ali estático, ali, bem na dele parada. Não tem evolução, também não tem uma queda muito baixa, apesar de estar mais perto do rebaixamento do que na parte de cima, né? Pega o Atlético, que vem melhorando muito aí. Nos últimos 5 jogos só perdeu uma, vencendo os outros 4 jogos. Estando a 2 vitórias fora de casa seguida também, quem diria, né? Ainda tem um tabu de 3 vitórias seguidas contra o Colorado. Quase botei vitória do Atlético aí pela fase, mas vou de 1-1, porque geralmente o jogo do Inter é empate. Vou de 1-1 também, cara. Pensei por esse mesmo lado, né? Muitos empates aí nos jogos do Inter, por jogar como mandante, ainda que não seja talvez no seu próprio estádio, mas né, acaba tendo um peso ali de jogar como mandante, o outro time também não conhece o estádio, joga fora de casa. Porém, a fase do Atlético é um pouco melhor. Então também fiquei meio assim, caramba, será Atlético Paranaense? Mas vou de 1-1 também. E é isso. Fechou então, galera. Deixa o palpite de vocês aí embaixo, participa. Se cravar 3 ou mais, vai lá no Instagram, lá, manda mensagem que fica até mais fácil visualizar ou responde seu comentário aqui. Fique à vontade. Valeu.